Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando o Evangelho de Marcos. Ontem fizemos a introdução, capítulo 1, verso 1. Hoje nós vamos continuar o capítulo 1, a partir do verso de número 2 até o verso de número 8. Vamos ver o que podemos aprender com estes versículos que diz assim: conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo, ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava, dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhes as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Marcos capítulo 1, do verso 2 ao verso 8. Irmãos, quando nós olhamos para esse texto, nós fazemos uma primeira pergunta. O capítulo 1 apresenta quais testemunhas? Quando nós olhamos para os 8 primeiros versículos, você vai ver que a primeira testemunha que nós temos é as Escrituras Sagradas. Por quê? Porque o verso 2 inicia com a profecia de Isaías, as Escrituras do Antigo Testamento. Então diz assim: conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Marcos 1, 2 e 3. Então essa é a primeira testemunha que nós podemos relatar. A segunda testemunha é o próprio João Batista, como o texto diz: apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. Marcos capítulo 1, verso 4. Então nós já vimos duas testemunhas, as Escrituras e o próprio João Batista. E quando caminhamos um pouco mais no capítulo 1, no verso 10º e no verso 11, nós vamos ver o Pai e o Espírito Santo. Ou seja, logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida a voz dos céus: tu és meu Filho amado, em ti me comprazo. Marcos capítulo 1, verso 10 e verso 11. Então nós vemos que o próprio Pai e o Espírito Santo são testemunhas a respeito de Cristo Jesus. Então as Escrituras dão testemunho de João Batista, dão testemunho a respeito de Jesus, o Filho de Deus. Uma outra pergunta que nós fazemos nesse texto é: quem foi João Batista? Estamos falando a respeito dele, que foi testemunhas a respeito de Cristo Jesus, mas o que nós sabemos a respeito de João Batista? Primeiro, filho de Zacarias e Isabel. No Evangelho de Marcos, não falam a respeito sobre seus pais. Mas quando nós vamos lá para o Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 5, verso 7 e o verso 13, vai relatar um pouco sobre a história de João Batista. Primeiro, nos dias de Herodes, rei da Judá, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão, e se chamava Isabel. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançado em dias. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e
Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. A partir daqui é o relato depois que o anjo apareceu para Maria, mãe de Jesus. E o anjo, falando a respeito de Jesus, fala para Maria: e Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Lucas 1, 5, 7 a 13. Então o que nós podemos ver aqui? Que João Batista era filho de um sacerdote chamado Zacarias, no tempo de Herodes. E também que era Isabel, que era também descendente de Arão, que era sacerdote. E ambos, tanto Zacarias como Isabel, já era avançado em dias e Isabel era estéril. O que nós aprendemos aqui? Que para Deus não há impossível. Mesmo na velhice, mesmo sendo estéril, Deus enviou por meio de Zacarias e Isabel, João Batista para preparar o caminho de Jesus. E João era parente de Jesus, porque Maria era parente de Isabel. Então, é o que nós sabemos um pouco sobre João Batista. Mas também vamos ver que João Batista é o enviado por Deus, como nós já lemos em Marcos capítulo 1, verso 2 e 3. Eis aí o meu mensageiro que vai preparar o caminho de Jesus. Também que as suas vestes e a sua alimentação as vestes de João eram feitas de pelos de camelo, ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Marcos capítulo 1, verso 6 e Mateus 3, 4. Então é um pouco que nós sabemos a respeito de João Batista. Mas o que nós aprendemos mais no texto? A terceira pergunta é: quais as características do ministério de João Batista? Nós vamos ver, irmãos, que João Batista é o precursor que veio preparar o caminho de Jesus Cristo. Ele foi enviado por Deus para falar sobre a vinda daquele que era o Senhor e Salvador. Ele veio falar a respeito do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso ele é o precursor daquele que veio preparar o caminho, como está escrito em Marcos capítulo 1, verso 2, que nós já lemos. Também ele é o atalaia do Senhor, ou seja, a boca de Deus, como está em Marcos 1,13. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então ele veio preparar o caminho, pregando no deserto. Pregando o quê? Sobre nova vida, sobre confissão, arrependimento. Daqui a pouco nós vamos ver sobre isso. Quarta pergunta: qual é o conteúdo da mensagem de João Batista? Em Marcos capítulo 1, 4 e 7 e 8 diz assim: apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, e pregava, dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhes as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Então, o conteúdo da mensagem de João Batista era arrependimento para remissão de pecados. O batismo de arrependimento era com água, simbolizando purificação dos pecados, ou seja, uma vida santificada para a glória do Senhor. A lavagem com água, ou seja, purificação. A água é símbolo de pureza. Então João estava batizando para o arrependimento. As pessoas, ao ouvir a pregação de arrependimento, iam, se arrependiam, confessavam os seus pecados e era batizado por João no Rio Jordão. E ele pregava o batismo com o Espírito Santo que queria ser feito por Jesus.
ele virá batizando com o Espírito Santo, que é o batismo com selo. O selo significa propriedade. Quando ele está falando que Jesus vai batizar com o Espírito Santo, ele está falando da salvação pela fé, no sacrifício dele na cruz. E o Espírito Santo vai aplicar este sacrifício na nossa vida. E assim somos selados com o Espírito Santo, e somos propriedades compradas por Deus com o sangue de Cristo Jesus. Esta é o conteúdo da mensagem de João Batista. E por último, queridos, o que João fala a respeito de Jesus? Primeiro, que Jesus, ele é poderoso, como diz aqui no verso 7, parte A. Após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu. Quando ele diz isso, mais poderoso do que eu, o que ele está dizendo? João Batista não fez milagre algum. A Bíblia não relata. Entretanto, quando ele fala do arrependimento e as pessoas confessam os seus pecados, ele está abrindo a porta da salvação. E este é o poder de João Batista, abrir a porta da salvação em Cristo Jesus. Por isso que Jesus, ele é o poderoso, porque ele pode salvar. João Batista prega a salvação, mas quem salva é Jesus. Segundo, João, ele reconhece que Jesus tem toda a autoridade. E ele, João, era indigno de desatar até as correias das sandálias, como ele mesmo diz aqui, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Então ele reconhece a sua indignidade diante de Jesus e reconhece a autoridade de Cristo, porque ele deve ser honrado e adorado. E por último, que Jesus, ele é o Salvador. Como nós já lemos, eu vos tenho batizado com água, mas Jesus, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Marcos 1, verso 8. Irmãos, o que nós vemos que toda a palavra de Deus aponta para Jesus, o único digno de ser adorado, tem toda a autoridade e é aquele que veio para salvar nós, pecadores. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor, graças te damos por tudo, ó Pai. Perdoe os nossos pecados, aumenta a nossa fé dia após dia. Aplica esta palavra a cada coração para entender que João Batista veio preparar o caminho de Jesus Cristo, que veio morrer na cruz em nosso lugar, para a nossa salvação. Coloca a tua mão de cura sobre todos os enfermos, ó Pai, mas seja conforme a tua vontade. Restaura, Senhor Deus, a família, e a ti seja dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor, hoje e sempre, e para todos sempre. Amém e amém. Queridos, que Deus te abençoe e até amanhã com o capítulo 1, do verso 9 até o verso 15. Que Deus nos abençoe.